Vocês lembram das revistas Pulp? Elas fizeram bastante sucesso, principalmente ali na década de 1930, 1940, quando elas começaram a criar vários personagens que passaram a fazer parte do imaginário popular. E um dos que eu mais gosto, e é o tema desse vídeo aqui, é o Flash Gordon. Ele foi criado por Alex Raymond em 1934. Começou lá nas tiras em quadrinhos, mas acabou fazendo tanto sucesso que foi para outras mídias, recebendo 3 filmes seriais estrelados por Buster Crabbe, e também rendeu diversas outras adaptações para a TV e para o cinema, algumas em live action, outras em animação. Mas foi só em 1980 que o personagem recebeu a sua adaptação mais popular, com uma produção de 20 milhões de dólares e um elenco com nomes como Timothy Dalton, que logo se tornaria James Bond na franquia 007, e o veterano Max von Sydow, parceiro de longa data do diretor Ingmar Bergman e mais conhecido pelo seu papel em O Exorcista. Esse filme tinha tudo para ser um sucesso de crítica e público, mas não foi o caso. Ainda que hoje o filme seja cultuado pelos fãs do gênero como uma ópera espacial que mescla uma escala épica de cores, figurino e cenário e um tom leve e despretensioso, são evidentes os diversos obstáculos que o filme encontrou. E isso porque os bastidores da produção foram uma bagunça. O primeiro sinal de problema é que o projeto não tinha nenhum diretor definitivo. E o engraçado é que passou por vários diretores incríveis, como Federico Fellini, Sergio Leone e até o Nicholas Roeg. Mas o produtor responsável pelo filme era Dino De Laurentiis, que às vezes acertava, às vezes errava, e quem me segue provavelmente conhece ele como produtor do filme Duna de David Lynch. E assim o filme tinha uma seleção de diretores incríveis, só que cada um tinha sua objeção. Um deles falou que o roteiro não estava sendo fiel o suficiente ao quadrinho, outro estava ocupado demais, e o outro simplesmente não queria fazer ficção científica, e por aí vai. E aí qual foi a decisão do De Laurentiis? Chamar o Mike Hodges. Provavelmente você não conhece muito esse nome porque Mike Hodges era um diretor praticamente inexperiente na época. De acordo com o próprio Mike Hodges, o De Laurentiis contratou ele simplesmente porque gostava dele, e esse acabou sendo o único filme improvisado da história com um orçamento de 27 milhões de dólares. So in the middle of the shooting, we're now comfortably on our way, and I turned to Dino and said, "Dino, why did you choose me?" He said, "Mike, I like your face." E ele não tá brincando quando ele diz isso, porque o Mike Hodges teve que constantemente se reinventar no set de filmagem. Isso porque um dos principais obstáculos dos bastidores era o próprio Dino De Laurentiis, que vivia supervisionando tudo. Ele era bem rigoroso e também dava umas dicas que não eram as melhores do mundo. Sem contar que ele não ia com a cara do Sam Jones, que é o protagonista do filme que interpretava o Flash Gordon. É claro que o Sam Jones não ajudava muito porque ele era um ator iniciante, só que ele era um pouco mais arrogante, um pouco mais metido do que o normal. Se você quiser saber mais sobre os bastidores de Flash Gordon, tem um filme muito bom chamado Life After Flash, que é um documentário sobre os atores, os produtores, todo mundo falando sobre como foi a produção do filme e com a reação deles hoje lembrando do filme. Mas quem não conhece Flash Gordon, eu vou falar a premissa do filme, que não diverge tanto assim da origem do quadrinho. De uma forma bem resumida, Flash Gordon, aqui no filme, na versão do filme, é um jogador de futebol americano que está fazendo uma viagem de avião, mas acaba passando por uma anomalia no espaço e vai parar no outro lado do universo, no misterioso planeta Mongo, que é governado pelo Imperador Ming. Os nomes são maravilhosos. E assim como a Paramount fez com o primeiro filme de Jornada nas Estrelas lá em 1979, Dino De Laurentiis se aproveitou do auge da popularidade de Guerra nas Estrelas, que tinha tomado conta das salas de cinema em 1977, para tentar conquistar o mesmo público. E mesmo com esse período conveniente, Flash Gordon não teve nem chance contra o sucesso de George Lucas. E a verdadeira ironia do destino é que, esse tempo todo, George Lucas era um grande fã de Flash Gordon, e tudo que ele queria era os direitos do personagem. Só que ele não conseguiu os direitos e acabou fazendo seu próprio filme, Guerra nas Estrelas, que é o sucesso que todo mundo conhece hoje. E eu sei que todo mundo gosta de falar das influências que Duna teve em Star Wars, mas Flash Gordon também teve várias. You can see why George Lucas wanted to make a Flash Gordon movie. He wanted to get the rights to Flash Gordon, couldn't get it, so he wrote his own movie called Star Wars. Eu posso fazer um vídeo depois falando só sobre isso, mas vamos seguir para o próximo capítulo. Agora, com o diretor e equipe criativa definidos, faltava apenas a música. O compositor italiano Howard Blake ficou encarregado dos segmentos mais orquestrais do filme, mas o estúdio tinha bastante interesse em trazer a banda Pink Floyd
para compor umas músicas originais e trazer uma abordagem mais rock pro filme. Eu tô especulando aqui, mas provavelmente essa decisão deles se dá por conta do filme Duna de Jodorowsky, que seria a adaptação de Jodorowsky do clássico de Frank Herbert, Duna, e nessa versão de Jodorowsky a música seria feita pela banda Pink Floyd. Infelizmente esse projeto foi cancelado por N motivos e também tem um documentário muito bom chamado Jodorowsky Dune, que você pode assistir. E basicamente, por mais que esse projeto tenha sido cancelado, ele acabou influenciando toda a história do cinema, principalmente de ficção científica daí pra frente. E assim o estúdio ainda precisava achar uma banda. E aí eles ficaram com a banda Queen, que, convenhamos, foi uma decisão bem melhor. A Queen já era uma banda bem grande na época, mas ela aceitou o desafio de elaborar várias faixas para o filme, mesmo estando no meio de uma turnê e da gravação do seu próximo álbum. O engraçado aqui é que o produtor Dino De Laurentiis não conhecia a banda, mas quando ele viu o resultado final ali, a combinação de música e filme, ele adorou. Principalmente considerando que durante o lançamento do filme, entre todas as críticas do público, o principal elemento que todo mundo exaltava do filme era a trilha sonora da banda. Quando começou a trabalhar nas faixas de Flash Gordon, a banda já estava no meio da produção do seu 8º álbum de estúdio, The Game. Isso fez com que os membros da banda tivessem que gravar algumas das suas partes separadamente. E eu nem preciso dizer que a banda fez um ótimo trabalho. Mas, por mais que todo mundo reconheça Freddie Mercury como frontman, o líder da banda, o grande responsável pela melodia e o tema principal do filme foi o guitarrista Brian May. Como ele mesmo disse, infelizmente não tínhamos muito tempo. Estávamos fazendo The Game e uma turnê ao mesmo tempo. Então a produção de Flash foi uma loucura. Nós demos o máximo de atenção que pudemos e eu passei um tempo nos arranjos e orquestra para tentar deixar tudo coerente. O filme era uma bagunça de produção, com pessoas que não sabiam muito o que estavam fazendo e um protagonista que não era lá o melhor a todo mundo. Eu não vou negar aqui o carisma de Sam Jones, que combinou bastante com a inocência do protagonista, mas convenhamos, né? Back from the dead, I've saved you. My God! How? By magic. Of course. Mas quem levou o projeto a sério do início ao fim foi a banda Queen, que compreendeu bem o tom estabelecido pelo diretor. E mesmo com as objeções do produtor, que queria um filme sério, Mike Hodges estava mais interessado em uma ação épica e divertida e espalhafatosa. O que fica bem claro por conta do figurino extravagante, o design de produção colorido e estilizado. O que, a propósito, eu adoro. E Brian May sabia exatamente o que fazer para complementar a visão de Hodges. Eu não sei se deu para notar até agora, mas eu sou um grande fã da banda Queen, é a minha banda favorita. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Brian May, a importância dele e por que ele é importante para esse projeto. O primeiro motivo é que ele era um grande fã de ficção científica. Além dele ser fascinado por exploração espacial e possuir um PhD em astrofísica, uma das primeiras bandas do guitarrista se chamava 1984, uma referência clara ao clássico de George Orwell. E ele também teve outro projeto musical chamado Starfleet Project, que contava com a participação de Ed Van Halen, e tinha músicas com a temática de ficção científica. Mas essa é apenas uma das várias ligações que o guitarrista e a banda têm com o gênero especulativo. Se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo aqui só falando de todas as conexões que Queen tem com o gênero. Foi nesse mesmo período que a banda decidiu quebrar sua promessa de nunca usar sintetizadores no estúdio. Isso porque eles prezavam bastante por uma produção mais orgânica e sem muita tecnologia. Mas é claro que depois que eles implementaram isso na música, a banda mudou completamente e para melhor. Isso foi um enorme acerto porque a combinação de arranjos clássicos com os sons únicos do sintetizador foram a combinação perfeita para criar a grande ópera rock espacial de Flash Gordon. Por ser muito ocupado e impaciente durante as gravações, Freddie Mercury estava constantemente alterando algumas das ideias propostas por Brian May, mas ainda assim os dois conseguiram um resultado satisfatório. O produto final foi um álbum com 18 faixas originais, cada uma delas importantíssima para o filme. Além da composição musical, a banda decidiu usar uns excertos de diálogo do filme para poder criar uma narrativa também dentro do álbum, o que na época não era comum. A maior parte do álbum é instrumental, mas há duas faixas em que Fred canta. A primeira delas sendo o tema principal do filme, que se tornou single e chegou na lista das 100 mais tocadas da Billboard. Se você já assistiu Flash Gordon ou é apenas fã de Queen, eu nem preciso mencionar o tema principal, porque ele é inesquecível. Ele é tão bom que recebeu um videoclipe e toda vez que alguém menciona Flash Gordon, a primeira coisa que todo mundo faz é lembrar dessa música. Por mais que essas sejam as únicas duas músicas com letras, não são tecnicamente as únicas com a presença da voz do Fred, já que a faixa The Kiss contém um lamento do vocalista que não tinha o que dizer, mas tinha o que cantar.
Por mais que o tema principal e The Hero sejam as faixas mais conhecidas do álbum e mais conhecidas do filme, todas as músicas têm a sua importância. Primeiro a melancólica In the Space Capsule, que começa com uma orquestra onírica e logo se transforma em uma fanfarra explosiva para representar a transição do mundo real para a fantasia absurda das terras de Mongo. E é claro que há músicas menos impactantes como o Football Fight, que não está no mesmo tom de grandiosidade do resto das composições e rende uma das cenas mais confusas do filme. Maybe you should execute that traitor. Ela é tão confusa que os atores já confessaram não saber o que estava acontecendo e eles improvisaram basicamente tudo o que acontece ali. Mas aí a gente tem a música Battle Team, que é o tema de batalha, que é uma clássica música da Queen. Oh, well. Who wants to live forever? Essa faixa poderia facilmente estar em um dos primeiros álbuns da banda, e aqui serve como clímax do filme, em uma sequência de ação com efeitos visuais duvidosos, mas eu não posso deixar de apreciar o charme das pinturas mate do design de produção. Se você segue o canal aqui, você sabe que toda vez que um filme tem pintura mate, eu tenho que parar para elogiar, porque eu acho essa técnica linda. Vamos seguir em frente. O filme teve altos e baixos e ainda que ele tenha sido pago na bilheteria, não foi suficiente para o estúdio confirmar continuações. A recepção do público ficou dividida, mas alguns críticos chegaram ao ponto de adorar a bagunça improvisada de Rodgers. E um desses críticos foi o próprio Roger Ebert, que adorou a bagunça despretensiosa e criativa do filme. The funny thing is, for all of its absurdity, I kinda like Flash Gordon. It's so silly, so outlandish, and so deliberately dim-witted that it's kind of fun. You're rewarding a film that doesn't try hard for not trying hard. Well, now you just miss all the fun when you talk like that. Mas quanto à banda Queen, ela aproveitou o momento e só se deu bem com esse trato. Nas apresentações da turnê seguinte, era esperado que Freddie Mercury passasse a maior parte do show vestindo a sua camisa do filme. Inclusive dá pra ver essa camisa no videoclipe de Play the Game, que foi o álbum seguinte da banda. Ou seja, eles realmente gostaram de participar desse projeto. Mas a colaboração de Mike Rodgers com a banda não parou no filme do Flash Gordon, porque eles acabaram trabalhando junto anos depois, quando ele dirigiu o polêmico clipe de Body Language. Essa é uma música do álbum mais controverso da banda, Hot Space. Body Language ficou conhecido por ser um dos primeiros vídeos a ser banido da MTV, mas a pior parte dessa história é que nem a música, nem o clipe e nem o álbum são os melhores trabalhos da banda. Mas é claro que dá pra salvar algumas partes de Hot Space, como Staying Power e Under Pressure, que são maravilhosas. Quanto às premiações, o longa pode não ter se dado muito bem nesse departamento, porque ele chegou até a ser indicado ao primeiro Framboesa de Ouro na categoria de pior atuação por conta do St. John's. Mas também houveram elementos que foram elogiados na época, como o design de produção de Danilo Donati. Além do design de produção de Donati, a composição musical do Howard Blake e da Queen se destacaram ao ponto de concorrer ao prêmio BAFTA, que é a maior premiação do cinema britânico. Mais um atestado de como a música de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor fez toda a diferença. Hoje o filme é cultuado pelos fãs de ficção científica e mesmo que tenha os seus defeitos, também é aqueles que simplesmente o consideram um ótimo guilty pleasure. Mas para mim e para vários outros fãs de ficção científica, Flash Gordon tem um charme único e é fácil entender por que esse filme acabou sendo cultuado por muita gente. Seja a escala das cenas de ação, as cores vibrantes, a divertida e despretensiosa aventura do clássico personagem ou a inesquecível música da Queen. Eu não sei você, mas para mim Flash Gordon continua bastante vivo e é um filme que eu vou continuar assistindo para sempre. Principalmente porque, além de divertido, me dá uma boa desculpa para ouvir Queen mais uma vez. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco diferente aqui. Eu tentei falar sobre música, eu não sou especialista em música, mas eu tentei linkar com ficção científica para fazer sentido com a abordagem do canal. Então, deixa nos comentários o que você acha do filme Flash Gordon, da banda Queen. E é isso. Até a próxima. Tchau.